Amém, queridos? Sempre graça e paz. Nós exaltamos, glorificamos e bendizemos o nome daquele que vive e reina para todo sempre, pelo privilégio de, mais uma vez, nós estarmos neste ajuntamento e neste lugar. Nós ousamos sempre dizer o melhor lugar da terra. E quando a gente abre como um leque os nossos olhos para ver lugares esplêndidos, magníficos, que existem em todo o globo terráqueo, nós, ousados e até atrevidos, dizemos: não, este é o melhor lugar da terra. Porque os outros lugares podem te divertir, te entreter, até fascinar você. Mas não vai além disto. Agora aqui não. Aqui você vai ampliar a sua vida. Para você até sair dessa atmosfera na qual nós vivemos, a humana, para transcender e ir, a outra dimensão. E esta, evidentemente, não pode ser vista com os olhos humanos. Mas quando você faz parte desse círculo e deste rol, então o que vai acontecer? Você vai receber, essa áurea dos céus, para você enxergar, as coisas desta dimensão, que a Bíblia chama de as coisas do Espírito, que o natural não pode ver. Natural é todos aqueles que nasceram apenas uma vez nesta terra. Por isso que Jesus falou: necessário é nascer de novo, para aquele príncipe que chamava-se Nicodemos, ali no capítulo 3 de João. E ele, como religioso que ele era, então ele já se sentia como muitos na terra, por causa dos títulos que conseguem na vida, a duras penas. Porque quando você vê uma pessoa que ela atingiu certo patamar, alcançou certa patente, nas suas igrejas, nas suas seitas e nas suas religiões, com um largo tempo de meditação e de estudos, então, para ele, é aquilo que ele deve fazer, como acontecia com os escribas, com os sacerdotes e com os fariseus no tempo de Jesus. Mas quando Jesus veio, advertiu a eles, bateu de frente, com a instituição, naquele tempo, maior da terra. O judaísmo era a religião mais proeminente dos tempos de Jesus. Superava os gregos, romanos, os egípcios e todas, etíopes e todas as demais outras instituições. Tanto é que eles iam para Jerusalém. E eles então se sentiam os papas da igreja. Mas quando Jesus veio, então houve aquele choque de realidade e Jesus teve que colocar o dedo em rice e chamar eles, de hipócritas. Nós louvamos a Deus porque, como dissemos, o Senhor, Ele faculta as nossas vidas, sempre a sua presença. A razão de virmos aqui é lógico que esse contato que temos, ele nos inspira muito. Afinal de contas, somos humanos, não é mesmo? Mas quando nós vimos para cá, eu sei que nenhum de vocês vem para ver essa beleza que
né, essa perfeição de formosura que é o pastor dessa igreja, mas evidentemente pelo pastor da igreja, né, chamado Jesus Cristo. E ele é a razão, o motivo de nós nos ajuntarmos para celebrar. E hoje, em especial, mais uma primavera. Esse Deus que tem nos sustentado, mantido e nos enviado para pregar a sua palavra, ele tem, né, nos permitido hoje, né, o último domingo de janeiro, comemorarmos mais uma primavera, o que nos deixa deveras bastante feliz. Hoje eu quero falar com um tema que evidentemente ele é necessário para a vida de toda e qualquer pessoa nesta terra: milagre. Quem é que pode prescindir do milagre, não é mesmo? Ninguém. E eu coloquei meu milagre a qualquer preço, coloquei como título. E vou usar como referência o milagre que Jesus fez em Cafarnaum. E é bastante explorado esse tema nas igrejas e nas religiões. O Marcos, no capítulo 2, ele se expressa desse feito de Jesus ali em Cafarnaum. Cafarnaum foi um dos lugares que Jesus fez muito, mas mais milagres do que em qualquer outro lugar. E até foi o habitat, né, de Jesus, quando foi expulso. Jesus foi expulso, gente, lá de Nazaré. E ele foi então morar em Cafarnaum. E ali aconteceu, dentre inúmeros outros milagres feitos por ele, aconteceu esse feito. Vamos ler. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo anunciou-se que ele estava em casa. Casa que é a casa que ele morava. Muitos concorreram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, no ponto correspondente a onde estava fazendo uma abertura, e baixaram o leito em que estava o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, percebendo logo o espírito que neles arrazoavam, disse: por que imaginais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais ouvimos e vimos tamanha coisa. Vamos orar? Eterno, sublime e santo Pai, aqui dentre as riquezas que não existem em outro livro nenhum, nós queremos celebrar o nome da Tua glória e dizer: Senhor amado, gratos que somos, mas também necessário que o Senhor intervenha, que o Senhor corra em nosso auxílio, porque a razão de estarmos aqui é celebrar o Teu nome, mas anunciar, Senhor,
anunciar àqueles que estão enfermos, aqueles que estão aturdidos, abatidos, desesperados, aqueles que estão sem rumo na vida, aqueles que não sabem mais o que fazer, Senhor, devido aos distúrbios em que estão sentindo e vivendo, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a tocar os seus corações e vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, Jesus, ele nasce em Belém. Por causa do rei Herodes, ele tem que fugir para o Egito, ficou 2 anos lá, tempo esse que o facínora do rei Herodes matou milhares de crianças de 2 anos para baixo. E depois então que esse Herodes, ele morre, então Deus traz ele de volta. E agora ele vai morar em Nazaré. E em Nazaré, a história de Jesus em Nazaré só nos fala da sua apresentação no templo, lá no capítulo 2 de Lucas. Então está Simeão e uma viúva chamada Ana, que eles vão recepcionar Jesus e já vão propagar e anunciar que aquilo que Deus tinha avisado, anunciado e profetizado, desde o Jardim do Éden, acabara de acontecer. Jesus vai se manifestar no mundo. Mas ele então vai ficar até o segundo Lucas, no capítulo 3, ele vai ficar até os seus 30 anos em Nazaré. Mas quando chega aos seus 30 anos, ele vai até o seu primo e evangelista, e profeta, e missionário, e pregador, né, e antecessor dele, e ele é batizado lá no Rio Jordão. Aí ele entra na sinagoga, e lá em Lucas, no capítulo 4, diz que ele vai anunciar o que Isaías, no capítulo 53, havia dito. E o Isaías 53 fala da vinda, do advento do Salvador, daquele que ferido, ele toma todos os nossos pecados. E quando Jesus lê então essa passagem dada pelo sacerdote a ele, provisão e providência de Deus, eles então começam assim a surgir. Sempre foi praxe. Veja bem, Jesus não era conhecido, mas ele já se insurge contra Jesus, porque Jesus disse que aquela profecia acabara de se cumprir ali em Nazaré. E eles ficam tão irritados que eles tomam mão de Jesus e vão levar Jesus para uma montanha para precipitá-lo ali. Veja bem a força, eu vou usar um termo aqui, maligna da religião. Quando a religião se opõe à palavra, e Jesus é a palavra, então ela se torna maligna. Porque eles vão, lá em Lucas capítulo 4, tentar obstruir o projeto de Deus. E o projeto de Deus chama-se Jesus Cristo, que ia cumprir o seu ministério, anunciar o reino do Pai e depois abrir os seus braços na cruz do Calvário e pagar o preço do seu e do meu pecado. E é digno de nota que por causa disso, Jesus, como nós lemos, ele foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus fez muito milagre. Eu estive ali, estive em Betsaida e outros lugares que foram amaldiçoados como Corazim. E aqui no capítulo 11 do livro de Mateus, Jesus vai dizer: pobre, ai de vocês, Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E de Cafarnaum, onde era o quartel-general dele, ele diz: se fossem feito o que foi feito em Cafarnaum, né, vai ter mais rigor por eles não receberem, né, o amor de Deus. Ele diz assim: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para as outras. E em Cafarnaum, que ele se eleva até o céu,
ele vai ser levado ao inferno. E que se em Sodoma e Gomorra eles vivessem o que Cafarnaum viveu, e esse fato que nós lemos do paralítico aconteceu ali, na casa dele em Cafarnaum, eles não teriam sendo suplantado. E o mundo sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então a ciência prova a verdade de Sodoma ali no Mar Morto, né? As bordas lá do deserto de Judá, do que aconteceu com esse pessoal. Por quê? Fecharam os ouvidos para Jesus. E agora Jesus está na sua casa, começando o seu ministério, e ele então vai para casa. Mas quando ele chega em casa, ele era tão popular já, por causa do quê? O capítulo 4 de Mateus diz que a multidão afloravam até Jesus, onde Jesus estava, a multidão iam a Jesus. Multidão. E eu fico às vezes, né, aqui com os meu raciocínio, né, às vezes quase não lógico, né, analisando Jesus falando, né, para 5.000 pessoas, como ele fez na montanha. Falando para uma multidão, como ele fazia, né, as praias, né, do rio ali do Mar Vermelho, no lago de Genezaré. Mas depois eu vejo que até o apóstolo São Pedro, lá no capítulo de número 2 de Atos, ele pregou e ele não tinha um microfone. Ele pregou e ele então batizou na sua primeira pregação 3.000 pessoas. E ele estava ali às bordas do aposento alto, o lugar que foi a última ceia. Mas depois, no capítulo 4, nós vemos que Pedro, o mesmo Pedro, está batizando mais 5.000 pessoas. E a casa estava cheia. E eu fico me perguntando, com os recursos tecnológicos que temos, alcançar esse número de pessoas que estavam ali, atentos para ouvir Jesus. Porque Jesus impressionava não só pela sua palavra, mas pelas suas obras. Quantas vezes pediram a Jesus sinais, como está no capítulo 12 de Mateus. Faz algum sinal para nós. E Jesus, naquele momento, para esses religiosos que estavam pedindo, ele diz: nenhum sinal será feito, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele estava falando o quê? Da história que ele iria realizar na terra, que seria a sua morte e depois a sua ressurreição. Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, e ele, o Filho do Homem, estaria 3 dias no ventre da terra. Mas aí ele anuncia que no 3º dia ele sairia de lá. E este é o grande triunfo nosso. Este é o nosso jargão. Jesus ressuscitou. E quando eu vejo os eminentes homens de todos os tempos da terra, que eles fizeram, né, história pelas ideologias e pela formação de ideias e pelo aglomerado de pessoas, mas quando eles morrem, você pode ir e lá no túmulo estão os seus ossos. Mas quando eles procuraram por Jesus, então Jesus já não estava mais ali. E eu gosto muito disso. Por quê? Porque a nossa salvação, ela só vem através deste milagre. E Paulo vai dizer, lá no capítulo 15 de Coríntios, que muitos não creem no milagre da ressurreição. E Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, então o que nós estamos fazendo pregando? E Paulo, ele diz:
nós pregamos a Cristo ressuscitado. As convicções que ele tinha é que foi transformador na vida dele. É que fez a diferença para o estado que ele tinha primeiro, para agora o seu segundo estado. Paulo já não é o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é o terror pela autoridade e a patente que tinha. Mas agora ele é como ele mesmo diz, no capítulo 15 de Coríntios, no verso de número 9. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, e eu sou o menor dele, era o maior. Eu sou o menor dele porque eu fui perseguidor da igreja. E eu, às vezes, quando leio esse texto, eu sempre leio, eu fico me perguntando, né? Como dentro dele ele se angustiava, embora sabendo ser perdoado. Mas como eu digo para você, tem muitas religiões aí que parece que enlouquece as pessoas e elas parecem que sofrem um processo de amnésia. Eu me lembro de todos os pecados que eu cometi, quase todos, né? Mas eu não me sinto o quê? Eu não me sinto acusado mais por eles. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E o gostoso é isso, que você se lembra que você roubou, mentiu, brigou, adulterou, fez uma série de coisas ruins, mas isso daí não pode de maneira nenhuma inibir você de chegar e apresentar diante do grande Rei e Senhor e entrar no paraíso, como ele ordenou. E agora entramos na nossa história. Jesus, então, popular e eminente que estava, ele chega em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, então aquele conglomerado de pessoas vão querer ir com Jesus. Tinha muita gente ali. Você viu que estava a casa cheia. E as portas estavam obstruídas. Mas de repente, e aí é que faz sentido esta passagem, aparece um homem que em determinado tempo da vida dele, a vida ficou paralisada. Ele já não tinha mais articulação, os seus membros não respondiam mais. E o próprio Jesus vai dizer a razão. Sempre nós passamos uma espécie de um pano quente nos pecados, não é mesmo? Ah, sabe o que é essa pandemia? Olha, sabe o que é esses tempos que estamos vivendo, esta poluição, né? E tantas as atitudes do homem na terra. Nós estamos apenas mentindo para nós mesmos. A grande verdade de toda a desgraça que está acontecendo no mundo e aconteceu na vida deste homem, que de repente para tudo na vida dele. Eu não sei quantos anos ele tem, mas eu sei que a vida dele ficou paralisada. E numa sociedade que um paralítico não tinha a mínima chance. Hoje nós vemos pessoas que falta membro nelas, que elas não têm articulação deste ou daquele membro, e elas ainda têm atividades, elas, né, a gente vê aí que até fazem corridas de paraplégicos e essas coisas todas, e eles arrumam, né, um caminho para existir através das Olimpíadas e tantas outras coisas. Eu acho legal isso daí, entendeu? A tecnologia tudo facilitou. Mas nós estamos falando de 2000 anos atrás. E quando eu digo que o meu avô, ontem, o Pedro Fortunato, não viu um celular, e o meu pai chega em casa com um Motorola deste tamanho, parece isso daqui, de tamanho e largo assim, né? Que é um celular. E aquele tempo, acho que ele pagou
3.000 cruzeiros ou 30.000 cruzeiros, não sei, naquele história. Não tinha essa... Começou a surgir. Hoje a gente tem aparelhinhos pequenos como esse que nós estamos falando com você, e eles então têm um potencial muito grande. Então esse homem está o quê? Todos paralíticos e coxos e mancos e doentes terminais estavam na linha da miséria, na pobreza. Mas qual foi a razão? A razão, Jesus vai dizer, logo quando ele vê aquele espetáculo, que ele admira de nós não fazermos. Jesus fica admirado de nós sabendo o que acontece, como nós estamos falando nesta noite. Quando nós exercitamos a fé, quando nós usamos as armas, as ferramentas que Deus colocou em nossa disposição. O que Deus quer ver em nós? Ele quer ver a fé. Fé que significa o quê? A convicção de que você, né? Eu vejo os homens na fé natural, eles saem e trabalham para um trambiqueiro. Agora mesmo nos Estados Unidos, muitos que estão lá ilegais estão sofrendo, porque sofrem lá os ilegais, sofrem mesmo, porque trabalha não para americanos, mas trabalha para latinos que já, né, emanciparam ali, e depois eles sabem que aquelas pessoas estão em risco. Eu sei porque minha filha, ela está contando sempre isso, né? E então eles estão sofrendo, não estão indo trabalhar, e tem perdas, e agora já chegou mais 200 pessoas brasileiras, que eu fiquei triste, porque algumas delas estão esperando o dinheiro para comer alguma coisa, ou para passagem para chegar ao seu destino. Mas um dia elas aventuraram ir para a terra dos sonhos. Eu sempre digo aqui, eu tenho uma filha lá, e ela tem posses aqui no Brasil. Ela não precisa de estar lá, né? Agora, ela disse, não, papai, nós estamos gostando do que está acontecendo agora nesse governo. Porque aqueles que causam danos ao país e invadem de maneira ilegal o país, eles aborrecem mesmo. E eles prejudicam a nós que queremos estar aqui com a decência que toda pessoa que ocupa a casa do outro deve ter. Mas eles vão, e quem for buscar o que fazem, né, esses estrangeiros, e não é só os latinos, isso são os asiáticos, são os africanos, então eles fazem sim. E essa nação, né, que é a nação das possibilidades, ele se vê no direito de fazer o que está fazendo. Evidentemente eu fico triste quando eu vejo essa reportagem, mas eu fico pensando, por que você gastou, como o camarada falou que gastou $90 mil para ir para lá? E esses coiotes, eles são tudo malandro. É como você querer tratar com um traficante. E aí, evidentemente, eles vão extorquir você. E agora ele volta absolutamente sem nada. Quando você se dirige sem a orientação, quando você não tem o cuidado, e isso é para todas as... Eu estou falando das pessoas que invadiram a América, e o Trump está jogando, vomitando eles daquela nação, porque como ele falou, ele não precisa. E de fato, a América não precisa. Pode falar, não, eles não fazem trabalho comum. Ah, mas quando você tem dinheiro, você sempre vai arrumar quem possa fazer os trabalhos triviais. E eles têm. Então eles podem ser arrogantes como foram. Agora, nós que fazemos uma série de besteiras com a nossa vida, nós achamos petulante, arrogante, soberbo. Mas eles estão sendo invadidos. Até uma filha minha está lá com gelo. Entendeu? Naquele lugar.
e sem precisar, inclusive, do que pode oferecer aquela América. Então você viu que quando você faz qualquer coisa, e essas coisas não têm uma direção, pode causar uma paralisia. E essa paralisia é um estado de torpor, de horror, que evidentemente vai deixar sequelas. E eu fico vendo a malignidade do pecado. Porque quando disseram para essas pessoas que elas podiam arrumar 20, 30, 40, no caso do cara, $90 mil, a R$6 o dólar, analise como é que... E eles não têm, entendeu? O que você tiveres, o importante é colocar aquela turba de quase todo dia, mais de 1.000 pessoas invadindo através do México, quando eu tenho outra filha, que está já legalizando a situação dela no México. Ela comprou uma empresa no México. E agora ela está lá como o quê? Como alguém que está a trabalho, mas precisa, evidentemente, tanto é que ela vem para o Brasil, porque não pode ser feito lá, né? E para ela, então, aqui, nesse próximo mês, ela legalizar sua situação para permanecer no México, onde ela está tocando a empresa lá e com certo êxito já. Então, como foi feito tudo isso? Sem orientação? Não. Isso é feito com aplicação, com busca do projeto de Deus. Qual é o teu querer e vontade? Para não sofrer, perdão, esse processo de paralisia. Mas não obstante, aqui é que está a beleza da mensagem. Não obstante o estado que se encontra essa pessoa, este homem, Jesus tem uma saída. Por que eu gosto do Evangelho? Porque o Evangelho como está, veja bem, o João no capítulo 10, no verso 9, está escrito: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Você percebeu a dimensão, a extensão, o alargamento deste versículo? E veja bem que, quando chega este paralítico, ele tem um problema muito sério. A porta, como nós lemos, estava obstruída. Quantas pessoas eu conheço que elas, quando chegam à porta, e a porta está congestionada, e a porta está obstruída, então elas desanimam, elas vão embora, elas vão dizer como os espíritas: o meu karma, isso, a minha história. E alguns, inclusive, vão dizer: é a mesma história que viveu minha mãe, é a mesma história que viveu meu pai, é a mesma história que viveu o meu avô. E quando eu vejo a história, meu avô foi fazendeiro de dono de 2 fazendas, morreu às mínguas, mas ele foi fazendeiro de 2 fazendas em São José dos Campos, tanto ele como minha avó, né? E o meu pai foi lavrador, empregado do meu avô, e então rouba minha mãe e casa com ela, e o meu avô sai com a garrucha atrás dele e tudo e tal. Eu sei que, acho que não saiu bala, e o meu pai morreu com 95 anos. Pernambucano, sabe daquele pernambucano mesmo? Entendeu? Que prima por fazer história. Por isso que quando ele partiu, eu fiz uma crônica, Foi-se um Gigante. E eu não consegui ler, foi a Cileide que conseguiu ler. De tanto que meu pai me inspirou. E eu fui a ovelha negra da família, e ele até desistiu de mim. Entendeu? Mas quando morre mamãe, eu lamentei tudo, mas foi de boa. Mas quando foi papai, então aí bateu muito forte mesmo. Pela história que ele fez, de ser carvoeiro, lavrador, motorneiro, de depois vai ser auditor, vai ser advogado, ele então não tinha limites para ele alçar. Hoje nós vemos as pessoas que elas estão acomodadas. E aí eu pergunto: espera aí, amanhã
Quando eu vejo a sociedade, essa sociedade, 30% de pessoas aqui no Brasil são idosos, como eu ia falar velho, né? Porque tem velho e tem idoso, né? A maioria lá são velhos, né? Porque eles não têm mais sonhos, objetivos, eles ficam aí jogando dominó, aí, uns botecos, tomando cachaça para ver se acelera mais a passagem dele, não é mesmo? Para também não ficar aborrecendo a velhinha em casa, né, dona Cilé? Para não ficar aborrecendo a velhinha em casa, que fala para ele, sai daqui, velho. E ele então vai aí esses lugares aí. Outros têm que ficar nas esquinas dos faróis aí, negociando ou pedindo coisa. Aí eu sempre me pergunto, você teve um tempo viril, você teve um tempo fecundo, Deus te deu um tempo para você. E o que você fez com isso? Esse cara aqui não fez, só fez bobagem. Esse camarada aqui só fez bobagem. Mas aí está a glória da mensagem. Porque não obstante você ter feito bobagem, Deus pode escrever, reescrever, virar a página e começar a escrever uma linda história, porque eu sou esse resultado. Escrever uma linda história na sua vida. Agora, só que tem um porém. Quando você chegar e a porta tiver com obstáculo, a porta tiver obstruída, e ela não for franqueada para você, você não pode simplesmente dizer, parece que Deus não quer. Eu tenho para mim que quando Jesus vê aquela multidão chegando, ele, como diz aqui, que já sabia o que estava no coração dos doutores da lei, dos fariseus, dos religiosos que estavam ali, que quando Jesus vê aquele buraco, se sou eu dono daquela casa, eu falo, olha, vai consertar esse negócio aí, vai consertar. Quem autorizou você a vir depredar minha casa? Está caindo água aqui, a gente está preocupado, né? Quem autorizou você? Não, Jesus, quando ele vê isso, ele se alegra. Porque Jesus quer uma manifestação de fé nossa. A maioria de nós nos acomodamos, nos conformamos. Fazer, não, é a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, com meu pai, com minha avó, com meu tio, com meu irmão. Eu não quero saber do que aconteceu com eles. Da minha mulher já morreu todo mundo. Eu não quero nem saber. Agora, esse todo mundo que eu estou falando, muitos vão ouvir a contragosto, porque eu envio para eles. Eles nunca quiseram o Deus que nós abraçamos há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Eles nunca quiseram. E, inclusive, aquela crítica, porque nos convidavam para o churrasco deles, para as festinhas dele, para os aniversários dele, para os conclaves dele. E quando estavam em casa, eventualmente em casa, quando era 5 horas, eu dizia, fica à vontade aí que eu vou me aprontar, que eu vou para a igreja. E deixava eles lá na sala. Não venho mais nessa casa. Um deles chegou até a dizer, eu fiquei 20 anos sem vir, não volto mais. Eu falei, bom, aí é problema seu. Mas eu não vou, de maneira nenhuma, me permitir ficar fazendo sala para ele, que não vai edificar a minha vida em nada, e deixar de vir aqui onde está o meu sucesso, o meu progresso, a minha ascensão, onde está a minha vitória, onde está o quê? As promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho vizinhos que me assistem, me ouvem, e eles mesmos sabem o que aconteceu na minha vida. E eles sabem que nós dali geramos 7 filhas. 7 filhas nós geramos. E todas elas, a caçula está aqui, ainda está viva, né? Parece que está viva, né? Abençoadas. Cada uma delas, no seu segmento.
E isto, como eu costumo dizer, isto não é o final da história. Não, é como o Senhor diz, isto, o Jó diz, isto são só as bordas do seu caminho. O trovão dos seus grandes feitos não dá para sua mente conceber. E isso daí chama-se o quê? A confiança, que faz com que você não pare no meio do obstáculo. Que você, mesmo quando você, por causa do seu pecado, porque Jesus diz aqui que esta paralisia, aquela vida infernal que ele está vivendo, e talvez, e evidentemente, esta vida que você está vivendo, que está aí virtualmente conosco, infernal também, é os mesmos princípios. É que você tem que admitir. Este homem aqui, ele não conjectura dentro dele. Quando Jesus fala, homem, grande é tua fé, perdoados estão os seus pecados, isso aí contaminou os religiosos que estavam ali, e eles começaram a contestar quem ele pensa que é. Mas ele mesmo, o paralítico, ele abraça a mensagem do Senhor. E ele então admite que o estado que ele estava vivendo estava vindo veredito de Deus. E ele diz, eu estou tratando do seu problema pela raiz. Eu estou eliminando a causa de toda a tragédia que você está vivendo. As pessoas que estão vivendo, elas acham que é por causa do Estado, do governador, do presidente, do prefeito, do delegado, das leis que estão aí. Eu estou vendo aqui em São Paulo, ontem mesmo, eu vi aquela enxurrada de água, e eu já vivi esse estado com aquela mulher que está ali, com minhas crianças pequenas. Mas Deus não deixou que a água entrasse na minha casa. Foi um momento crítico da minha vida, quando eu não servia a Deus. Perdão. E eu fiquei com a minha mulher assim da cozinha, jogando água para fora para o córrego. E passei a noite ajudando os vizinhos que perderam geladeira, máquina, perderam equipamento. E nós, pela misericórdia do Senhor, não, sem servir a Deus. Mas Deus, que ele como está aqui, ele diz, quem vocês estão pensando? Hein? Por que vocês falam desta maneira, que é o verso 7? E diz que é blasfêmia, quando eu estou dizendo que o pecado dele está perdoado. Então Jesus percebe isso e diz, o que é mais, eu gosto disso, razoável dizer, está perdoado os seus pecados, coisas que eles dizem que só Deus, e eles não estavam errados, é só Deus, mas Jesus é Deus, porque ele diz, eu e o Pai somos um. Jesus é o Deus encarnado, é a revelação divina, é os céus que se derramou em misericórdia e graça para com o homem, e profetizado por séculos e séculos. E eles então resolveram ignorar a pessoa de Jesus. Jesus nasce, é perseguido, vai para o Egito, volta para Nazaré, é expulso de Nazaré, está em Cafarnaum, mas em Cafarnaum está as instituições formais, oficial. Quando eu pergunto e digo, já falei isso na emissora muitas vezes, se essa tua igreja, se essa instituição que você está, se esta fé que você abraçou, ela não transforma a sua vida, ela não tira a sua culpa, ela não perdoa o seu pecado, abandona ela e procura uma de Deus, porque Ele tem na terra, sim, para você dizer, como acabei de dizer, eu não sofro de amnésia, não tenho problema nenhum com minha mente, eu sei de toda a minha trajetória passada, mas o Senhor fez ela passada, e ela não pode interferir no meu presente, e muito menos no meu futuro. Esse é o plano da salvação. E quando você não tem, a vida é paralisada. Mas este homem, ele, com a vida paralisada, ele resolveu fazer bons amigos. Eu gosto disso. Quem é que são esses 4 homens
que são bons amigos dele. Eles são uma alegoria da igreja. A igreja é que leva você para Jesus. Se você for para o funk, para o pagode, se você for para o batidão, se você for lá para a boate, se você for lá pelos antros inferninho, você não vai ter o que nós estamos tendo aqui. E com a internet nós ampliamos apenas para pescar aqueles que, evidentemente, desajuizados e iludidos pela oferta que tem lá fora, eles se deixam enganar e ludibriar, para eles virem como estes 4, trazendo o paralítico. A igreja, ela tem esse fundamento. É a única instituição, presta atenção você que está aí virtualmente, a igreja é a única instituição que vai canalizar você aonde Jesus está, e não importa para a igreja se é difícil abrir o telhado, se é caro, se é custoso, se é oneroso, se é trabalhoso, a igreja vai continuar fazendo o seu trabalho, porque o objetivo da igreja é arrancar a paralisia que o pecado traz para a vida das pessoas, fazendo-as miseráveis e aturdindo a vida delas de tal forma que elas ficam inertes, inativas, e aí vão viver de claudicância, vão viver aí de miserabilidade, vão viver aí, né, dos problemas sociais do governo, essas coisas todas. Como eu fico irritado que sei que 25% da nossa população, eles estão vivendo com essas migalhas que eles estão dando para eles, e os coitados não podem nem procurar emprego, senão perdem a miséria, a migalha. Eu fico admirado, né, da paralisia, querido, que o pecado faz. E quando eu vejo essas políticas, e parece, né, que elas são apetitosas, elas são as melhores coisas, não, elas são as piores. Quantas pessoas não podiam ser desbravadoras, não podiam ser pessoas que elas vão aventurar, a criar, a fazer, né? Quando eu vejo, como falei, pessoas como meu pai, que sai da roça, cortando 10 metros de lenha com machado Colins, o nome do machado, que eu quase perdi minha perna com ele. Era uma navalha que papai deixava aquele, mas era aquele homem másculo mesmo, cortando as toras e depois fazendo carvão, e mamãe ficava lá pretinha, né? Já era morena como eu, porque, para não dizer que sou preto, né? Já era morena que nem eu, então a mamãe ficava pretinha lá no pátio dos fornos, né? Saíram de lá, querido. E quando conheceram esse Jesus aqui, então Jesus, ele criou um caminho, porque o grande problema é que o pecado faz você ser um lavrador, um carvoeiro, ser um cara que trabalha, como o papai foi trabalhar na Goodyear lá, lixando pneu, e ali a pressão dele aumentava, ali ele quase teve problema de pulmão, porque recebia todo aquele pó ali da Goodyear. Papai sofreu muito, mas ele não parou, ele continuou, fez grandes amigos, a igreja, e a igreja levou ele até Jesus. A porta estava obstruída, porque o diabo faz isso, ele obstrui, né, para você não chegar aonde você precisa chegar. Quando eu vejo as pessoas que agora a inundação levou tudo, e eles falam, perdi tudo, como esses que chegaram lá dos Estados Unidos, eu estou sem nada, eu não sei o que deu, eu fico triste, eu falo, por que, Senhor? Por que não buscar a orientação, a direção de Deus, para não viver estas realidades cruas e nuas que fazem elas viverem esse estado de coisa? Como nós colocamos o título aqui, o meu milagre a qualquer preço. O que significa? Que eu vou usar tudo, todas as minhas forças, eu vou explorar tudo para que
a minha necessidade seja suprida. E eu vou atravessar essa porta. Eu vou a duras penas subir no telhado. Eu vou correr todos os riscos, mas eu não vou voltar paralítico. A casa estava cheia, mas só um, que não deixaram ele entrar ali, é que voltou com a sua vitória. Ele estava determinado. Ele não se deixava iludir e enganar por absolutamente nada. Ele só queria que Deus fizesse o impossível na vida dele. E ele conseguiu. Agora eu estou falando para muitas pessoas. E eu gostaria que essas pessoas vissem que hoje nós estamos aqui levantando elas para o telhado. Nós estamos abrindo o forro de onde está Jesus, para descer você no centro da vontade dele. E ele olhar que você que aceitou, né, tudo aquilo que estamos dizendo, que você tem fé para receber o que nós estamos dizendo. Somos esses 4 que é a igreja, para levar você para Jesus. E aí a minha pergunta é: você vai aceitar? Você vai se permitir ser levado à altura desse teto, para descer aonde Jesus está, para ele trazer o resultado que ninguém na terra, nada, nem um pastor, nem um padre, nem um guru, nem um bruxo, nem um feiticeiro, nem nada, absolutamente ninguém pode fazer, mas ele pode. Aqueles homens que é a igreja sabia que ele pode. E hoje, como igreja, nós estamos dizendo para você, paralítico, Deus pode fazer um milagre na sua vida nesta noite. É só você aceitar, abraçar e dizer: Senhor, revela a minha vida agora. Fala no meu coração agora. Transforma a minha vida agora. Eu não quero mais ser carregado. Eu não quero voltar no leito, Senhor. Eu quero voltar com as minhas próprias pernas. Significa o quê? Que você vai agora viver o melhor de Deus na sua vida, e hoje está disponível a sua vontade e querer. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor, pela tua palavra e rogar o teu auxílio. Abençoa, Senhor, a tua igreja, mas abençoa aqueles que estão fora desta igreja e estão paralisadas, estão doentes, estão enfermas, estão com a vida prostrada, proscrita, Senhor, e elas não sabem nem o que fazer, nem para onde ir. E nessas horas, Senhor, o inimigo da alma, ele tenta destruir mais ainda e levá-los definitivamente ao inferno, através do túmulo. Mas eu rejeito tudo isso, Senhor, e repreendo todo este mal, e profetizo a cura e libertação desta vida, em nome de Jesus. Amém